Olá, tudo bem? Que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco no teu coração, na tua vida, para todo sempre. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, nesse momento desse vídeo aqui, agradecer novamente por estar vivo. Passei por uma doença, uma enfermidade, uma cirurgia. Fiquei 6 meses aqui em casa sem poder gravar vídeo e meio quietinho aí, né, me tratando nessa pandemia. E agora Deus tem me restituído a minha saúde, que eu estou quase 100%. Tá bom. Mas sem delongas, vamos para o texto do vídeo, a mensagem desse vídeo, né? A mensagem desse vídeo, o texto é: CCB fechada. A verdade por trás do fechamento da congregação. E pasmem, o motivo do fechamento da CCB nesse momento de pandemia, já que há uma abertura por parte das autoridades que as igrejas possam cultuar a Deus, é somente dogma, doutrina. Qual dogma, qual doutrina? A saber, ósculo santo e santa ceia. Então o título é: Motivo fechamento da congregação cristã no Brasil. Ósculo santo e santa ceia. Talvez você não entenda, mas na congregação cristã no Brasil existem dogmas. O que é dogma? São aquelas doutrinas intrínsecas, perpétuas, que eles não mudam. Eles acreditam que seja dogma de Deus. Então eles pegam essas doutrinas e transformam em leis pétreas que não podem ser mudadas, né? Então o que acontece? As igrejas podem voltar a cultuar. No caso do ósculo santo, para a congregação cristã no Brasil e seus adeptos, o ósculo santo é um fechamento do culto. É um amém do culto. Quando termina o culto, todo mundo fala um amém. Fala-se amém no final do culto, a bênção. As pessoas se abraçam ou se cumprimentam com um toque de mão e se osculam, saudam-se com um beijo no rosto, né? Uma tradição antiga do judaísmo e das igrejas orientais que foi trazida na era cristã e se perdeu ao longo do tempo, né? Conforme a cultura ocidental. O que acontece é que, como as medidas sanitárias é não haver aproximação, então o que vai acontecer? As pessoas não vão poder se oscular. Da mesma forma, na Santa Ceia, as pessoas não vão poder tomar a ceia naquele cálice único, vão ter que tomar em copos individuais. Então, o que acontece com a igreja? A igreja não quer obedecer às normas sanitárias por dois motivos. Por um motivo, ela diz, ela alega que enquanto não houver 100% presencial de pessoas na igreja, ela não vai voltar aos cultos. É o que eu escutei da boca de pessoas do ministério aqui em Curitiba e do norte do Paraná. E também alguma circular que correu por aí já nas igrejas dizendo, entre os irmãos do ministério, porteiros, cooperadores, diáconos, que a ordem é não voltar ao culto enquanto não for 100%. Se não for para todos, não é para ninguém. Isso é uma mentira. Eles estão mentindo para você. O ministério do braço está mentindo para você. O seu ministério da sua igreja está mentindo para você e você está aceitando a mentira. Na verdade, eles não fazem o culto por causa dos dogmas. Porque veja só, pense comigo. Se de repente, num período de quarentena aí se prolonga essa doença, digamos que as pessoas continuam o culto com menos pessoas, né? 30% 50% do volume de pessoas na igreja, com distanciamento, e de repente termina o culto e não tem um ósculo santo. Ao longo do tempo, as pessoas vão acostumar a não dar o ósculo santo. Já tem pessoa que nem gosta de dar. Entendeu? Isso é uma marca da Cristã do Brasil. A Cristã do Brasil, ela adora o ósculo santo. Ela se gaba por ser a única igreja que se sauda com o ósculo santo. Ainda cita um versículo lá, ó: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, ósculo da caridade, porque a igreja de Cristo assim se saúda, e noteis quem fala contra essa doutrina. Então eles dizem que eles são a igreja verdadeira porque eles se saudam com o ósculo santo. O que não se sauda não é a igreja verdadeira. É a marca da igreja, né? Aí tem a parte da Santa Ceia. Se as pessoas forem para a igreja e tomarem ceia em copinhos individuais, depois da bênção, o que vai acontecer? Vão acostumar com o tempo. Quando o culto voltar em sua totalidade de membros, que a igreja puder colocar aí 100% dos membros nos seus templos, as pessoas não vão mais querer o copo único.
porque é mais higiênico o copo separado. Já faz muito tempo que a vigilância sanitária e outras autoridades sanitárias estão sugestionando a colocar copos individuais. Algumas igrejas evangélicas que eu já participei utilizam cálices individuais. A maioria usa. A congregação ainda continua copo único, todo mundo ali. Um pega bactéria do outro, pega todo tipo de enfermidade ali, contato, saliva, você sabe como é. Então a igreja não quer ceder a fazer os cultos durante a pandemia, porque ela está esperando terminar a pandemia para fazer o culto novamente da fórmula que ela já usa aí há 70 anos, que é 80 anos, que é o copo único e o ósculo santo. Então esses dois motivos são principais. Dois principais. O que acontece? Se eles derem brecha, o povo depois não vai querer continuar fazendo esses costumes antigos. Então eles mentem para o povo dizendo que o motivo seria que enquanto não houver totalidade de pessoas na igreja, que não puder todo mundo congregar reunido, eles não vão fazer, eles acham melhor não fazer. Bem, primeiro lugar, não dá para se dizer que o ministério político e administrativo da nação brasileira, na figura de nossos governadores, presidente da república, poder legislativo, judiciário, não dá para dizer que o corpo administrativo está proibindo louvar a Deus. Estão dizendo por aí até que o governo está proibindo de louvar a Deus. Não. O governo está proibindo louvar a Deus. Ele já deu abertura. Desde que haja distanciamento e os protocolos de saúde, as normas de saúde. A igreja descumpre as normas de saúde e descumpre também o mandamento do Senhor, que é obedecer e honrar as autoridades. Eu vou ler um texto agora que se encontra no primeiro livro de Pedro, no capítulo 2. Eu vou primeiro usar 3 versões. A primeira versão que eu vou usar é da Congregação Cristã no Brasil, que é essa aqui, ó, a famosinha e imutável João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida na grafia simplificada. A igreja Congregação usa essa tradução por ser muito difícil de ler com palavras antigas, então eles usam isso aqui para o povo não entender mesmo. Nessa versão, o título do texto, que está aqui nessa tradução, está escrito assim, ó: a boa conduta no meio dos pagãos e submissão às autoridades. Então o conselho que tem aqui, do versículo 13 em diante, diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a toda ordenança e ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele, enviados para o castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca da ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos vivos, Deus vivo. Honrai a todos, amai fraternamente, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Aqui expressa os governantes como rei, como governador. Outras traduções falam imperador. Então eu vou pegar outra tradução aqui, que é uma tradução católica. Uma tradução usada pela Igreja Católica, tradução que usa-se mais de quase 1000 anos, essa aqui. É a Vulgata Latina, chama essa tradução. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Como é que ela diz? Ela diz o seguinte: deveres para com as autoridades. Então vamos ler o texto aqui do 13, vamos lá. Por amor ao Senhor, sede submissos, pois, a toda autoridade humana, quer ao rei como ao soberano, quer aos governadores como enviados por ele para castigo dos malfeitores e para favorecer as pessoas honestas. Porque esta é a vontade de Deus, que, praticando o bem, faças emudecer os ignorantes e insensatos. Comportai-vos como homens livres, e não a maneira dos que tomam liberdade como véu para encobrir a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Sejam educados para com todos, amai os irmãos, temei a Deus e respeitar o rei. Então veja, 2 vezes fala que é a vontade do Senhor que se respeita a autoridade, temendo as autoridades e fazendo isto, dando testemunho para os insensatos, os loucos e aos pagãos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma outra versão aqui, que é a famosinha NTLH, nova tradução na linguagem de hoje.
Muito boa, muito boa. Críticas à parte sobre supressão de versos é muito boa. Muito boa, é clara para evangelismo. Alguns erros tem erros, tem defeitos? Tem. Mas vamos lá para o mesmo capítulo e mesmo versículo. Capítulo Pedro, 1 Pedro 2, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 em diante, diz assim, ó: a conduta do cristão. Vamos lá. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada a dizer ignorante, não tem nada contra vocês. Contra vocês. Vivam como pessoas livres, não usem liberdade para encobrir o mal, mas vivam como servos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Aqui fala imperador, mas é autoridade. Então veja, eu usei uma nova tradução na linguagem de hoje, que é uma Bíblia excelente para evangelismo. Utilizei uma Bíblia católica, numa versão que tem 1000 anos, quase 1000 anos, que é a Vulgata Latina, da editora Ave Maria. E estou usando a principal, que eu uso muito, que é a João Ferreira de Almeida, a Antigona, usada na CCB, com o timbre da CCB aqui, para provar para eles que eu não estou mentindo. Então é Pedro 1, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 em diante. É 13 ao 17. Muito bem. A Bíblia fala que devemos, quanto às autoridades, respeitá-las e honrá-las, para que a gente possa dar bom testemunho e não ter de lado para o inimigo falar. A congregação, ela não respeita a Bíblia Sagrada. Ela não respeita a palavra de Deus, escrita por Pedro, Paulo, quer Tito, quer Timóteo, não. Quer os escritores do Novo Testamento, Lucas, Mateus, não, ela não respeita. Ela se apega às dogmas e doutrinas dela. Diz que a Bíblia é letra e a palavra pregada no culto é palavra de Deus. E a Escritura, a Bíblia, ela chama de letra que mata. Então, irmãos, vamos abrir os olhos. Vamos estudar a Bíblia e vamos combater essas heresias. Eu estarei fazendo uma série de vídeos sobre heresias na CCB, né, inspirado aí no canal do irmão Jair do Amaral e também outros irmãos, né, que tem outros canais aí, canais muito bons de apologética, que são defesa da fé, né? Então vou fazer mais alguns vídeos essa semana aí sobre heresias. Essa heresia que existe de você dar dogma sobre comportamento e uso e costume, ela se torna heresias. Antigamente não se era vista como heresia, mas ao ponto de um costume, um uso e costume e um comportamento evitar que cultua-se a Deus, que impeça-se o culto a Deus, que impeça-se a pregação do Evangelho, que impeça as pessoas irem orarem a Deus juntos, se reunirem e levarem um cheiro suave e agradável ao Senhor, que é a sua oração e o seu coração. Então esses usos e costumes começam a se tornar heresias. E então veja, como é fácil servir a Deus. É só pegar a Bíblia Sagrada, ler ela, entendê-la e praticar o bem e a justiça e se afastar dessas seitas e igrejas que inventam um monte de mentiras, deixando o Senhor Jesus de lado, criando-se um ministério santo e sagrado, do qual somente eles são os donos da verdade, mentem para o povo, enganam o povo, e o povo vai lá, diz amém em tudo, e dá coleta ainda. Não, isso aí é terrível, né? Então eu espero que o vídeo seja esclarecedor para você. Existem muitos outros canais de apologética que falam sobre o assunto, sobre a congregação cristã no Brasil, né? Mas eu me abstenho simplesmente a pregação da palavra de Deus através da Bíblia, né? Espero que tenham gostado do vídeo, sugestões, inscreva-se no canal. Espero que Deus abençoe grandemente a tua vida e que esse vídeo seja esclarecedor para você entender o motivo real das igrejas agora estarem fechadas. Que Deus abençoe a todos na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.